Bem-vindos a esta nossa análise desenvolvida com todo o cuidado para o espaço do Candomblé desmistificado. Hoje a gente vai construir uma ponte geográfica e espiritual absolutamente fascinante. Vamos sair das margens do mar Mediterrâneo, lá na região da Camargue, no sul da França, onde rola a maior peregrinação romani do mundo, e aterrissar direto no coração das práticas religiosas afro-brasileiras. A ideia é entender como a devoção a uma figura europeia super enigmática atravessou o oceano para encontrar um lar poderoso na Umbanda e no Candomblé. Vamos conectar tradições que parecem distantes, mas que no fundo falam exatamente a mesma língua sagrada. Para organizar nossa viagem de hoje, o roteiro é o seguinte. Primeiro, o enigma da padroeira negra. Depois, a gente passa pela cripta e a ancestralidade, o famoso banho de mar sagrado, a conexão com a Umbanda e a linha dos ciganos, e para fechar, o sincretismo incrível entre Saracali e Iemanjá. Certo, começando pelo nosso primeiro ponto, o enigma da padroeira negra, desvendando o mito de Saracali. O que é absolutamente fascinante aqui é o peso gigante que um único nome pode carregar. Para os povos romani, os ciganos, ela não é só Santa Sara, ela é chamada de Sara la Kali. E na língua romani, essa palavra tem um significado duplo, quer dizer tanto a negra quanto a cigana. E olha que forte! Esse nome sela um pacto ontológico, uma ligação outra direta entre a santa e os devotos. Ela deixa de ser uma figura distante lá no altar e vira um espelho, um símbolo gigantesco de resistência cultural para um povo que, historicamente, sempre foi perseguido. E essa dualidade é uma sacada genial. Reparem só, de um lado a gente tem a tradição católica europeia. Manuscritos lá de 1521 descrevem Sara de um jeito quase apagado. Uma serva egípcia, uma figura secundária que só pedia esmolas para sustentar as santas católicas que tinham acabado de chegar na França. Mas do outro lado, a tradição oral romani vira essa hierarquia de cabeça para baixo. Para eles, Sala não era serva coisa nenhuma. Ela já era uma rainha local super poderosa que viu o barco das santas em perigo e jogou o próprio manto sobre a água para salvar todo mundo. Essa adaptação mostra exatamente o que o povo romani buscava, transformar uma figura submissa numa verdadeira soberana, cheia de poder e acolhimento. E detalhe, esse mito não ficou perdido no tempo. Todo mês de maio, ele ganha vida com uma força absurda quando a pequena vila de Saintes-Maries-de-la-Mer vira o coração do mundo cigano. Vários clãs, como os Gitãs, os Homs e os Manouches, tomam as ruas num verdadeiro laboratório cultural. E aqui vai uma curiosidade sensacional. Essa festa é o berço de várias lendas da música mundial. Foi no meio dessa efervescência que o genial Django Reinhardt ajudou a criar o jazz manouche e grupos como os Gypsy Kings moldaram a batida do flamenco. É a história de sobrevivência de um povo sendo contada no ritmo vibrante de guitarras e acordeões. Seguindo em frente, vamos para o ponto 2, a cripta e a ancestralidade, o espaço físico dessa devoção. Imaginem o seguinte cenário. Ao contrário daquelas catedrais europeias enormes, onde a arquitetura é toda feita para a gente olhar para o alto e para a luz, o coração vivo da devoção a Saracali pulsa lá no subsolo, numa cripta escura e super apertada. Durante os dias de peregrinação, o calor gerado por milhares de velas acesas ao mesmo tempo é quase sufocante. A cera derrete, escorre pelas paredes e pelo chão, formando figuras grossas que lembram até serpentes. O clima lá embaixo é de um fervor impressionante, uma força tectônica super ligada à terra, que literalmente engole e transforma a energia de quem pisa ali. 50? Dá para acreditar? Esse costuma ser o número de mantos que ficam sobrepostos, cobrindo a imagem da Santa Saracali de uma vez só. O visual disso é extraordinário. A estátua original é bem frágil, mas com esse acúmulo de roupas grossas e super coloridas, deixadas ali como pagamento por milagres, a imagem simplesmente cresce de volume. Ela fica enorme, super pesada, carregando as doações, as promessas e a esperança de milhares de famílias que atravessam um mundo apenas para encostar nela. E estar no subsolo carrega um simbolismo profundíssimo. Enquanto as santas oficiais da Igreja Católica ficam lá em cima no altar iluminado, a Sara habita esse útero escuro da terra. É um espaço que funciona como um esconderijo, um refúgio que dá uma autonomia ritual gigantesca para eles. Basicamente, a instituição católica fica olhando de longe, enquanto a comunidade romani toma conta do espaço subterrâneo. Lá, eles conduzem as próprias orações, os toques e os lamentos, na língua deles e do jeito deles. O que nos leva ao terceiro tópico da análise, o banho de mar sagrado, a progressão visceral do 24 de maio.
Pensem que toda essa energia acumulada no subsolo precisa explodir uma hora, e isso atinge o ápice no dia 24 de maio. A progressão do dia dedicado a Saracali é intensa. A manhã começa dentro da igreja mesmo, descendo os relicários antigos bem devagarzinho, mas de tarde, aí a explosão acontece. A estátua sai da cripta e começa uma marcha gigantesca de devotos pelas ruas. E esse mar de gente fervendo só vai ceder no final da tarde, quando a padroeira finalmente encontra e abençoa as águas salgadas do mar Mediterrâneo. Visualmente, a escala disso é de arrepiar. A imagem da santa vai balançando quase de forma perigosa nos ombros dos homens romani que se espremem na multidão. E quem vai abrindo caminho no meio desse caos humano são os guardians, os cavaleiros tradicionais da Camargue, montados nos cavalos brancos lindíssimos. Junta tudo isso com mulheres em trajes típicos, todo mundo marchando no ritmo vibrante das guitarras flamencas em direção à praia. É uma reencenação linda e caótica do mítico desembarque. Viva Santi Sara! Esse é o grito cantado em uníssono que ecoa com força pelas ruas estreitas da vila. Não é só uma simples declaração religiosa. Para os povos romani, gritar isso a plenos pulmões, dominando temporariamente uma cidade europeia, é um grito de sobrevivência purinho. É como mandar um recado claríssimo de que, apesar de séculos de perseguição e tentativas de apagamento, eles continuam vivos, resistindo e celebrando a própria existência. E aí chegamos na pergunta de $1 milhão da nossa exploração. Como é que uma festa tão enraizada no sul da França e tão colada à identidade cigana europeia consegue atravessar o Oceano Atlântico e bater tão forte, mas tão forte, dentro dos terreiros aqui no Brasil? Vamos desvendar isso no quarto ponto, Umbanda e a linha dos ciganos, as conexões espirituais transatlânticas. A ponte que costura tudo isso é, sem dúvida, a identidade meio subversiva da santa. O fato de a Sara ter origens supostamente egípcias ou palestinas, além de carregar esse nome Kali, cria um marcador fortíssimo de negritude. Para as religiões de matriz africana no Brasil, que cultuam intensamente a ancestralidade negra e as forças da natureza, essa figura não branca, que já era marginalizada na estrutura europeia, atua como um ímã simbólico maravilhoso. Ela é imediatamente reconhecida e abraçada como uma entidade de luz e de ancestralidade genuína. E essa chegada no Brasil acontece em várias camadas riquíssimas. Na Umbanda, a devoção por Santa Saracali é colossal. Ela simplesmente reina como a padroeira incontestável da linha dos ciganos e é o grande destaque no povo do Oriente. Já no candomblé, existe um respeito reverencial gigante nas casas que cultuam essas linhas. Ela se ergue como um farol de proteção, dialogando de igual para igual de forma supernatural com entidades complexas, tipo as pombagiras ciganas. Olha que incrível! A padroeira de uma minoria europeia ganha assim o status de ancestral divinizada na espiritualidade afro-brasileira. E isso nos traz ao quinto e último ponto, sincretismo. Saracali e Iemanjá, a convergência de símbolos sagrados. Quando a gente coloca as duas tradições lado a lado, os paralelos saltam aos olhos de um jeito assustador de tão preciso. A imersão da estátua na água salgada lá na França espelha perfeitamente os rituais de limpeza e a entrega de oferendas no mar para nossa grande mãe Iemanjá. A cor negra da santa alinha-se perfeitamente ao culto da ancestralidade nos terreiros. Os mantos coloridos e as joias deixadas em promessa lá fora são iguaizinhos aos adornos que as entidades ciganas usam em solo brasileiro. E a escura cripta da Camargue é a cara do fundamento mais básico do candomblé. Aquele lugar onde o sagrado mais potente, o assentamento, fica muito bem guardado, longe dos olhos de quem é de fora. Mas muito além da estética, essa conexão tem um peso sociológico gigante. Sabe de um detalhe muito curioso? O Vaticano nunca oficializou a canonização da Saracali. Só que, em vez disso fragilizar a fé, acaba funcionando como um distintivo de honra superpoderoso. Aqui no Brasil, onde as comunidades de terreiro tiveram suas fés perseguidas e criminalizadas por séculos, ter uma padroeira que tira sua força puramente do povo, independente da aprovação de qualquer instituição, atesta totalmente a autenticidade dela. Ela é legítima porque a fé inabalável das pessoas faz com que ela seja. E essa proximidade, tão humana e tão visceral, que dá à devoção uma autenticidade emocional enorme. Quando a gente escuta essa prece tradicional romana e pedindo pelo mais básico e essencial da vida, caminho, sorte e saúde, parece que estamos ouvindo os pedidos feitos num conga ou num roncon aqui no Brasil.
É o clamor universal de povos migrantes e marginalizados, que sempre precisaram proteger e celebrar as próprias raízes para não serem engolidos pelo esquecimento. O que a jornada de Santa Saracali nos prova tão vividamente é a impressionante capacidade humana de se adaptar espiritualmente. Para encerrar nossa análise de hoje, fica a reflexão. De que forma comunidades inteiras conseguem capturar símbolos de matrizes dominantes e recodificar tudo para abrir as portas dos próprios mistérios sagrados? O sincretismo definitivamente não é só uma mistura diluída, é uma estratégia sofisticada e belíssima de sobrevivência e de fé. Fica o convite para continuarmos observando, sempre com novos olhos, essas riquezas e conexões nas práticas de terreiro. Até a próxima!